Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a essa casa de luz e de verdade. Boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham agora à distância dos seus lares. Sabemos que podemos estar juntos de coração a coração, mente a mente. Não existe distância quando a gente deseja de verdade estar juntos. Então, boa noite a todos. Nós gostaríamos de lembrar que, em virtude da situação que estamos vivendo, precisamos modificar um pouco a forma como nós nos encontrávamos, né? Estamos numa forma nova. A água fluidificada agora não tem mais lá, né, como a gente fazia, mas quem quiser trazer de casa a sua garrafinha, fique à vontade. Os nomes também, aquela caixinha dos nomes, nós tivemos que tirar, mas os nomes estão no nosso coração e em nossa mente. E as pessoas, com toda certeza, recebem todas as nossas vibrações de amor, de paz e de alegria, de harmonia. O uso de máscara, né, a gente já sabe que precisa cobrir o nariz ainda, né? Já estamos na reta final, se Deus quiser, mas ainda precisamos respeitar esses protocolos. A livraria está aberta lá atrás, o bazar também já está funcionando. Quem quiser visitar, fique à vontade. O nosso passe, em virtude da pandemia, ele é coletivo, então nós pedimos que vocês, ao final da nossa reflexão, continue sentado para que a gente possa aplicar o passe de forma coletiva. E nós convidamos para a semana que vem, nesse mesmo horário, precisamos fazer a reserva no site, né? Convidamos para a palestra que é Felicidade que a Prece Proporciona. Então vamos iniciar o nosso encontro com uma página, ela foi escolhida porque ela tem relação com o tema dessa noite. O tema dessa noite é o homem de bem. E para falar do homem de bem, eu escolhi essa página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala da prática do bem. E eu convido a todos vocês para que a gente preste bastante atenção, porque é uma página belíssima, como todo o livro. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Está em Pedro, capítulo 2. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo a silêncio a ignorância e a loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco
ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa, nesse momento, adquirir essa conexão mais perfeita possível com a divindade, com os espíritos de luz. Deus, Pai querido, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, espiritualidade que nos ampara, que nos fortalece, nós agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por essa oportunidade que vamos falar do Evangelho de Jesus, que deve ser o farol a iluminar os nossos caminhos. Amplia nossa consciência, Pai querido, para que possamos compreender suas leis com perfeição e com sinceridade. Muito obrigada, Pai, por tudo. Abençoa-nos nessa noite. Graças a Deus. Então, meus irmãos, para a gente começar a nossa reflexão, primeiro eu gostaria de agradecer a casa, né? Porque falar do homem e da mulher de bem, da pessoa de bem, é sempre um grande presente, eu diria. Porque todas as vezes que a gente precisa estudar um tema para refletir, a gente tem o compromisso, né? E aí a gente começa a estudar. E o primeiro a ganhar somos nós. O primeiro a refletir acerca do tema somos nós. O primeiro a se incomodar somos nós também. Porque não há nada na doutrina do Mestre que não nos incomode. E incomoda porque estamos distante do que ele deu como bússola, como diz a página. E aí eu fiquei pensando, o meu filho diz que eu penso demais. E é bom pensar, né? Mas às vezes pensar dói. E eu fiquei pensando e usei a pedagogia de Kardec. Kardec fazia perguntas aos espíritos. E para a gente iniciar essa reflexão, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas. Perguntas que eu me fiz, perguntas que todo cristão ou todo aquele que deseja trilhar o caminho do bem precisa fazer. A resposta, ela é individual. A resposta é individual e também é um termômetro de onde estamos nessa jornada. De acordo com a nossa resposta, a gente precisa dizer, caramba, ó, eu estou chegando lá. Ou eu tenho que melhorar essa rota, eu tenho que correr um pouco mais, eu estou um pouco atrasado, de acordo com a nossa resposta. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas que vocês não vão responder para mim. Eu já respondi as minhas e já pensei aqui um montão de coisas que eu preciso fazer amanhã, porque estou muito atrasada. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: qual legado nós temos deixado para a humanidade? Como as pessoas que nos conhecem, nos conhecem, vão lembrar de nós? Como temos influenciado os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho? Como temos olhado para nós mesmos como criaturas divinas que somos? A sociedade nos convida à reforma íntima? Ou, por vezes, vemos pessoas de caráter duvidoso, outras de caráter já comprovadamente ruim,
gozando de plena saúde, de fartos recursos materiais. E nós, o que pensamos disso? Essas são algumas reflexões que a gente precisa fazer. E a gente parte dessas respostas para pensar no homem de bem. E a pergunta que eu gostaria, se alguém quiser responder, até pode essa. Por que a gente precisa estudar sobre o homem e a mulher de bem? O ser humano de bem? Esse, por sinal, está no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, e talvez seja um dos temas mais estudados na casa espírita. E sempre tem novidade, para mim pelo menos. Sempre eu percebo que eu ainda não atendo aqueles critérios. E por que vocês acham que a gente precisa estudar sobre o homem de bem? Por que será que a gente precisa estudar? É para evoluir? Será que é para evoluir? Talvez para evoluir. E para que evoluir? Eu perguntaria. Existe alguém aqui nessa sala, ou alguém que nos escuta em casa, que não deseja a felicidade? Todos nós, encarnados e desencarnados, perseguimos a felicidade, queremos a felicidade. Todo mundo. A gente pode sair e perguntar, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? E todo mundo quer ser feliz. Mas será que nós traçamos o roteiro da felicidade da forma mais correta? Hoje eu trago muitas perguntas, né? Será que nós fazemos esse roteiro da felicidade, conquistar a felicidade, utilizando os recursos mais corretos? Sabemos, algumas pessoas erroneamente acreditam que o sofrimento é castigo divino. Nós já compreendemos que isso não existe. Já compreendemos que se Deus é Pai bondoso, justo, bom, perfeito, não castiga seus filhos. Já passamos dessa fase inicial de imaturidade espiritual, onde a gente acreditava que se eu estou doente, se eu estou passando por uma vicissitude, se tem a pandemia, é porque Deus quis que seus filhos sofressem. Não existe isso. Já sabemos disso, porque seria incoerência com o amor do Pai. Mas sabemos que o sofrimento, ele é pedagógico. Em geral, nós aprendemos muito mais com o sofrimento. Mas se aprendemos com o sofrimento, podíamos também aprender de outra forma. O sofrimento, portanto, ele é a causa da nossa invigilância, dos nossos erros, dos nossos equívocos. A gente pode colocar sofrimento e erro, equívoco, no mesmo patamar. Se sofrimento está ligado ao erro, é quase que sinônimo dos nossos equívocos, porque precisamos resgatar e precisamos estar em sintonia com o amor do Pai. O contrário do erro, que é acerto, que é o bom, que é o bem, traz a felicidade. E é por isso que nós buscamos, e é por isso que toda e qualquer religião séria e responsável deseja transformar os seus adeptos, os seus seguidores, em pessoas de bem,
em pessoas do bem. Porque só quando nós formos pessoas do bem, praticantes do amor, que Jesus deixou esse ensinamento, nós estaremos livres do sofrimento. Porque o sofrimento sabemos que é resultado das nossas incertezas, das nossas invigilâncias, dos nossos erros. E nós temos uma cartilha, nós temos quase uma receita de bolo. Quem nos trouxe a receita das características de se tornar um homem de bem não foi Kardec, foi Jesus. Algumas pessoas confundem, acham que o nosso modelo e guia é Kardec. Não é. Kardec foi um grande homem para o Espiritismo. Mas o nosso modelo e nosso guia foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu simples. Nasceu numa manjedoura, já sabemos. E ele escolhe reencarnar simples numa manjedoura, sem recursos fartos, para nos mostrar que a nossa origem não determina quem somos, mas a rota final, o que nós fazemos com os recursos que temos. Serve para a gente pensar de tantas vezes que a gente dá algumas desculpas para fazer o bem. Todos nós damos. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, a minha família me consome. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Mas o espírito não se aposenta. Nós vamos partir dessa para uma melhor, se Deus quiser, e a gente não vai se aposentar. Não vamos ter desculpas mais. Vamos precisar evoluir, porque essa é a única condenação a que somos impostos. E Kardec nos ajuda muito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos um roteiro bem simples das características do homem de bem. Um roteiro fácil, muito fácil da gente seguir. Vocês alguns já conhecem, né? E aí eu vou trazer só algumas linhas para a gente pensar. Ele começa dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. É a primeira coisa das características do homem de bem. O verdadeiro significa que tem o falso homem de bem. Significa que em todos os templos tem os fariseus. Os fariseus que estavam muito mais preocupados com a vestimenta do que com o coração. Em todo o templo religioso, e o Espiritismo não está longe disso, porque somos seres humanos, existem os falsos profetas, o falso homem de bem, que bota a máscara daquele homem perfeito, daquela mulher perfeita, daquela família perfeita, que acha que pode julgar e condenar todas as outras famílias. São os fariseus, que no tempo de Jesus, queriam o tempo todo pegar Jesus. Ué, Jesus, você vai curar no sábado? Ué, domingo, né? Sei lá, já não sei mais. Ué, Jesus, você vai conversar com uma prostituta? Ué, Jesus, você vai andar com esses homens, falar com esses homens, sentar à mesa com esses homens? Porque os fariseus e muitos de nós estamos preocupados com o externo. Estamos preocupados com as aparências. Quantas vezes nós somos os fariseus? Quantas vezes nós
achamos que temos moralidade suficiente para definir como é que uma pessoa tem que se comportar, quando, na verdade, nós não sabemos como se comportar adequadamente em tantas situações. E aí ele começa, né, com a primeira dica do homem de bem, que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Por aí, gente, a gente já pode parar por aqui. A gente nem precisa continuar. Tem que cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade. Ele não disse, uma hora você cumpre a lei de amor, outra hora você cumpre a lei de justiça e a outra hora você cumpre a lei de caridade. Não, tem que ser as três juntas. Caramba! Aí ficou difícil, aí ele pegou pesado, não foi? Por quê? Eu amo o meu filho e a minha filha, eu tenho 2 filhos. Amo o meu marido que está lá atrás. Mas se eles forem pegos numa infração qualquer, eu vou lá e pago a fiança. Eu fui amorosa, amo tanto, mas eu fui justa. Eu quero que o criminoso filho da minha vizinha seja preso. Mas o meu filho eu dou um jeitinho, né, de livrar a barra dele, é por amor. Não dá, não pode. É amor, é justiça e caridade. Aí eu sou aquela pessoa que defendo a lei. Todo criminoso tem que ser preso, tá certo? E tem mesmo. E por vezes, como eu vi recentemente, numa reuniãozinha pequena de família, uma pessoa que disse que todo criminoso deveria reunir todos os criminosos, colocar um peso no pé dele e jogar lá em alto mar. É justiça? É justiça? Ou é vingança? Faltou amorosidade e caridade. Por vezes eu vou lá e entrego comida para os mendigos na rua, levo o cobertor e sou caridosa. Mas eu pego e fotografo tudo para colocar e para me promover. Eu fui amorosa? Eu fui verdadeira? Como é difícil conjugar esses 3 elementos de uma única lei. É preciso ser justo, mas é preciso ser amoroso. É preciso ser amoroso, mas é preciso ser caridoso. É preciso ser caridoso, mas não agir só com filantropia, porque com filantropia o Banco do Brasil, Santander, as grandes empresas fazem. Tem um montão de gente aí fazendo caridade, que de caridade não tem nada, é só autopromoção. E a gente não está aqui julgando o comportamento, a gente está citando que existe e todo mundo sabe que existe. Mas, para esse critério dos homens de bem, se a gente faz isso, a gente já está longe de preencher o primeiro critério do homem de bem. E aí ele piora, né? Ele vai piorando, só piorando. Ele diz assim, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Aí vem a pandemia. Vem a pandemia, coloca todo mundo isolado, tem Covid, todo mundo junto na mesma casa, como nós tivemos, dá aquela angústia, aquele desespero. E eu fico até pensando, gente, será que isso é sabedoria divina, permitir que isso aconteça? Porque a gente sabe que o mal não é vindo do Pai, mas o Pai, Ele fez as leis justas e imutáveis, porque nós fazemos leis equivocadas e que precisam ser revistas de tempos em tempos, mas Deus não.
As suas leis são perfeitas. Se elas já são perfeitas, não precisa mudar. Se passamos por esse período pandêmico, difícil para todos nós, é porque alguma razão existe para que Deus, nosso Pai, permitisse esse curso da humanidade, permitisse que nós vivenciássemos essa dor, esse sofrimento, essa dificuldade. Algum motivo, e muito nobre, sabemos, se temos fé, que existe, e por isso temos que ter resignação. E ele permanece mais um pouco, falando que o homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Coloca os bens espirituais acima da casa, acima do carro, acima das roupas novas, acima daquela viagem importante. Se eu acredito no futuro, acredito que sou um ser espiritual, que vou viver para toda a eternidade, os bens materiais importantes nesse momento, para nós, ele fica em segundo plano. Ele vai meio que perdendo um pouco do valor. É claro que é importante, é claro que eu não posso me apresentar aqui para vocês de qualquer maneira. É claro que vocês também escolheram estar aqui de uma maneira respeitosa, bem apresentada, não é assim? Porque estamos encarnados nesse mundo material e os bens materiais são importantes. Porém, eles não podem prescindir, eles não podem ser mais importantes do que os valores espirituais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Será que nós estamos aceitando as nossas dificuldades sem murmurar? Ou quando vem aquela dor, aquele desemprego, aquela dificuldade nos relacionamentos que todos nós temos. Todo mundo tem dificuldade. Quando a gente está bem de saúde, a gente não tem dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente não está bem de saúde. Quando a gente tem dinheiro e não está bem de saúde, a gente está brigando com o marido. Quando a gente tem dinheiro, não está bem de saúde, não está brigando com o marido, a gente está brigando com o patrão. Ou com o vizinho que bota música alta que perturba a gente. Todo mundo passa por isso. Qual é a minha contribuição diante de todas as vicissitudes que eu passo? Como eu tenho feito para ser resignado e compreender que tudo que eu passo é fruto das escolhas que eu fiz, ou nessa encarnação, ou em outras encarnações. E aí ele continua, faz o bem, o homem de bem, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Quantas vezes a gente fala, poxa vida, emprestei um dinheirão para aquela pessoa, não fui eu não, que eu não tenho dinheirão para emprestar, mas se eu fiz assim para aquela pessoa, e aquela pessoa agora, nem agradece, vai embora, é esperar paga. Às vezes no trânsito, eu faço isso, estou no trânsito, dou vaga, vai meu amigo, vai, aí a pessoa vai embora, eu falo, caramba, nem agradeceu, é esperar paga. É simples, é um exemplo pequeno, mas é esperar o pagamento. Quantas vezes fazemos o bem pelo amor ao próximo e não esperando a paga? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Será que o nosso primeiro impulso é pensar no... Gente, isso aqui incomoda porque ou eu boto a máscara ou eu enxergo, ou é uma coisa
Difícil, né? Quem usa óculos e usa máscara sabe, né? Será que o nosso primeiro impulso é pensar no outro? Ou às vezes o nosso impulso é pensar primeiro em mim, primeiro nas minhas necessidades. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção. Caramba! O homem de bem, ele é bom independente da raça, da situação econômica, da orientação sexual, do time que escolhe, do presidente que elege. O homem de bem ama a todos igualmente. E aí, fazendo essa reflexão, eu fiquei parada pensando, o quanto eu, não sei vocês, ainda estou com dificuldade de preencher essas características do homem de bem. Às vezes preencho uma, mas a outra estou longe. Porém, esse é um roteiro. Sabemos que quando vamos fazer uma viagem, é importante pensar no roteiro. Se a gente faz uma viagem e não sabe nem aonde a gente vai, fica difícil às vezes chegar no destino. Se eu não sei aonde eu vou, qualquer caminho serve, não é assim? Agora, se eu estou aqui e quero chegar lá, e eu traço um roteiro, sei as paradas que vou fazer, sei quanto tempo que eu vou gastar, sei os recursos que eu preciso, eu pego e vou numa linha mais reta, mais fácil. Agora, quando eu não faço isso, eu corro o risco de, para ir ali, eu desço, não vou descer, porque senão eu saio ali, o amigo saio da câmera, eu desço, vou lá embaixo, dou uma volta, rodo para chegar ali. Eu não tracei o roteiro. Eu tive dificuldade de perceber que aqui, direto e reto, era mais fácil para chegar no ponto determinado. E quem nos dá o roteiro é Jesus. É somente Jesus. E aí, a gente vai dizer assim, ah, Fátima, mas espera aí, Jesus está anos-luz de nós, né? De todos nós. Então vamos esquecer Jesus. Vamos tê-lo só como nossa meta. Mas temos outros tantos abaixo de Jesus que podem nos inspirar. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, nós temos Gandhi, nós temos Chico Xavier, nós temos muitos outros anônimos que a gente faz questão de não ver. Porque ver o bem que ele faz, às vezes nos incomoda. Porque nos dá uma amostra do que a gente pode e deve fazer. Porque se a irmã Dulce fez, eu posso fazer. Se a Madre Teresa fez, eu posso fazer. Se Chico Xavier fez, eu posso fazer. Porque Chico Xavier não era só um grande médium. Chico Xavier era uma boa pessoa. Ele tratava a todos com cordialidade, com amorosidade, com respeito. Nós podemos fazer isso. Tal qual o Mestre fez, e que seja o nosso modelo, que é o nosso modelo e guia. Encerrando aqui, a gente nem vai continuar, porque aqui no finalzinho, só rapidinho, ele diz assim, olha, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Isso ainda não está enumerando todas as qualidades. Ele falou só algumas. E já foi difícil essas, né? Mas são só algumas. Mas para a gente não se perder tanto, a gente vai ter um foco.
o nosso foco, a nossa bússola deve ser Jesus Cristo. A nossa bússola deve ser o Cristo, que não olhava os defeitos das pessoas. Jesus Cristo era aquele que olhava potencial em cada um. E Pedro, que ele sabia que o negaria, ele acreditou que ele seria uma grande pessoa para levar adiante o cristianismo. Maria Madalena, a prostituta, Jesus entendeu que era uma mulher que muito amava e que poderia melhorar e orientar esse amor para que ela pudesse amar de forma a se respeitar. Que ela poderia ser orientada a utilizar esse amor de uma outra forma. Jesus olhou para Saulo e viu nele um fanático que poderia usar esse fanatismo em favor do cristianismo. Jesus não enxergava em nós e não enxerga em nós e não enxergava naqueles discípulos pessoas ruins, mas todos os potenciais que cada um tinha de transformação. Santo Agostinho foi alguém que largou o mundo materialista que vivia para seguir dando os bons exemplos e nos educando. Foi alguém que falou e que com exemplo nos convidou à transformação íntima, a esse mergulho tão difícil que nós temos que fazer diariamente, porque em geral é mais fácil a gente olhar os erros alheios, é mais fácil a gente questionar a conduta do outro, mas essa reforma íntima, essa reforma individual que eu preciso fazer é algo que a gente precisa perseguir diariamente para que a gente possa realmente se transformar no homem de bem e na mulher de bem. Essa que Jesus espera de cada um de nós e que Jesus conta com a nossa colaboração para que a gente deixe um pouquinho todos os dias da nossa participação positiva na construção de uma sociedade mais justa. Muita paz a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Boa noite, queridos irmãos. Como falamos no início, nós vamos dar início aos nossos passes. Fiquem todos sentados, em prece, né? Vamos pensar em Jesus nesse momento e vamos receber com muita alegria esses fluidos maravilhosos. Tentando estabelecer um contato com você, sua família espiritual. Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo.
comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você, sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplie a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, e que cada um sinta
queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora sim, assim seja, Senhor. E assim, meus irmãos, agradecemos a todos e todos voltem em paz e em harmonia para casa. Muito obrigado e uma boa noite.